Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor vai abençoar a palavra em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar o pastor grandemente através da palavra, que vai nos dar mais sabedoria através do dia a dia aí. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para alimentar dessa palavra nessa sexta-feira, que é muito gratificante, é de muito valor para nós que temos o verdadeiro conhecimento do sentido da palavra, que é transformar nossas vidas, para o Senhor nos levar para morar com Ele. Abram vossas Bíblias em Oséias 6, do 1 a 11. Oséias 6, do 1 a 11. Oséias 6. Daniel. Amém? Glória a Deus. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôndia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre um povo rebelde, a qual o Senhor tirou do Egito, da escravidão, a qual o Senhor andou com esse povo, cuidou, alimentou, deu a terra prometida para que esse povo habitasse, a terra da promessa, porque quando Deus promete alguma coisa, Ele não é como o homem para que minta, nem filho do homem para que engane. Deus, quando promete alguma coisa na sua vida, vai acontecer, não importa o tempo que leve, porque o tempo é sempre o tempo de Deus. Mas esse povo, num determinado momento da sua vida, começa a perder a adoração, começa a não querer mais adorar a Deus. Lá em 1 Samuel, o povo pede para que eles tenham um rei igual a todas as nações, e Deus permite. É assim que Ele faz. Deus não te obriga a nada a você andar nesse caminho. Deus não pega você à força e coloca. Ele quer que você aprenda que é o melhor caminho. Ele quer que nós aprendamos que esse é o caminho verdadeiro, o caminho da verdade. Jesus fala: eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. E realmente o Senhor é. Porque a palavra de Deus é uma palavra tão maravilhosa, e ela entra no nosso coração e começa a transformar as nossas vidas. Ela pega pessoas como Saulo de Tarso, que era um perseguidor da igreja, e através dessa palavra vai transformando a vida dele de fé em fé, de glória em glória, e transforma ele num grande homem, a qual prega o evangelho com eloquência, com vontade, com amor verdadeiro, e faz a obra. Essa obra é feita através de grandes homens que andaram nesse caminho,
não importando com as dificuldades, mostrando para nós que também vamos enfrentá-las, mas com Deus essas dificuldades nós vamos vencer, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Deus pega Oséias e pede para que Oséias case com uma prostituta e mostre para esse povo a indignação dele, a traição, a dor que ele estava sentindo. Mostra para que esse povo que ele se importa com cada um de nós. Ele se importou com esse povo desde o começo, desde a sua criação. Ele não abandona esse povo, mesmo depois que Eva come do fruto proibido, manipulada pela serpente, e passam a enxergar as coisas mundanas, passa a ter a inveja no coração. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, Deus nunca abandonou esse povo, continuou junto com eles, pregando a palavra. Quando Caim estava para matar o seu irmão Abel, o Senhor vai lá e fala para ele: depende de você, depende da nossa força andar nesse caminho. Porque quando nós começamos a buscar de verdade, e aqui o que Deus está falando, para que eles busquem a Ele de verdade, que Ele não quer mais sacrifício e holocausto, Ele quer amor, Ele quer a pessoa, Ele quer o seu povo junto com Ele, obedecendo às leis, às regras, e amando Ele de verdade, que é o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, porque um dia eu estava no mundo perdido, cego, não conseguiria enxergar as coisas maravilhosas que Deus tinha, mas através de alguém que chegou e pregou a palavra para mim, a semente foi crescendo, 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 porque a palavra de Deus fala que ela nunca volta vazia, a palavra de Deus nunca volta vazia, por isso ele fala: prega, não importa, com o tempo. Às vezes as pessoas vêm aqui num determinado momento e saem sem ter o entendimento, mas com o tempo isso vai tocando no coração. Saulo de Tarso também, quando Estevão prega a palavra para ele, quando ele estava perseguindo e matando todos aqueles cristãos, ele também estava relutando contra a palavra, ele não queria saber da palavra, mas a palavra tem poder. E no momento em que ele menos esperava, a qual ele ia perseguir o povo, na estrada em Damasco, na estrada de Damasco, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Esse é o motivo da pregação da palavra. É trazer cada um de nós e vocês para próximo do Senhor Jesus Cristo. E mostrar que Ele se preocupa conosco. Em Êxodo 32, 7, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 32, 7. Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe. E disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui Moisés, um grande homem de Deus, um homem que tem o seu ministério aos 82 anos, um homem que, quando recebe essa oportunidade, a qual nós também recebemos, porque é o mesmo Deus e a mesma pregação, ele segura de unhas e dentes e começa a caminhar com Deus, e começa a entender os verdadeiros preceitos de Deus na vida dele e daquele povo que estava escravo. Um homem que aprende que para você amar uma pessoa, você tem que andar junto com ela. Para você conhecer a Deus, você tem que começar a caminhar com Deus. Você precisa, para ter intimidade com Deus, você precisa se aproximar.
Você precisa de andar no deserto, nas dificuldades, e mesmo assim continuar glorificando o nome do Senhor, porque no deserto é que Deus faz milagres para o seu povo. Na maior dificuldade, no momento de maior dificuldade, na sua fé que Deus vai agir, e através da ação de Deus no meio de nós, nas nossas vidas, é que as pessoas vão vendo a diferença que é andar nesse caminho, quando Ele vai construindo o nosso ministério, vai construindo a nossa fé, a nossa vontade, porque tudo nós dependemos do Senhor. Ele nos mostra o caminho e fala: caminhe nesse caminho que eu estou com vocês, porque Ele se preocupa conosco. Quando esse povo aqui nesse momento parecia que nem tinha sido tirado de uma escravidão de 400 anos, porque não tinham entendimento, a partir desse momento que Moisés fica 40 dias afastado para pegar as tábuas dos mandamentos, eles olham e falam: ele não volta mais, então nós vamos construir o nosso próprio Deus, mostrando para nós aceitarmos sempre o tempo de Deus, porque no tempo de Deus é que Ele faz a árvore crescer e dar frutos, e esse fruto é doce, é o fruto da palavra de Deus, é o fruto que te coloca espiritual, e você começa a entender o verdadeiro sentido que essa palavra tem para nós caminharmos. Tem que ter fé no coração. Jesus fala: o mundo jaz no maligno, por isso precisamos que o Senhor continue nos guiando. Essa caminhada de Moisés no deserto fez com que aquele povo olhasse para ele, avançado em idade, e comece a nascer a fé no coração dos menores, porque os mais velhos não quiseram entrar na terra prometida de Deus. Mas Deus os colocou ali simplesmente para mostrar que para você enfrentar dificuldades, e para mim, para nós precisamos de ter uma caminhada com Deus. Essa caminhada é que faz que a coragem venha crescendo do nosso coração. É através dessa fé grandiosa é que as pessoas vão sendo envolvidas também, e vêm querer também beber da água da vida, porque as coisas do mundo têm que estar sempre renovando. Você compra um carro hoje, amanhã já não tem valor. Você compra qualquer coisa, uma roupa hoje, amanhã não tem valor. Você compra um celular hoje, amanhã já tem outro de não sei quantas câmeras. E a palavra de Deus continua a mesma, salvando almas. E o Senhor vai nos moldando o nosso coração. Quando Deus nesse momento fala que não ia mais, que queria destruir todo aquele povo e começar um novo povo através da vida de Moisés, Ele está ensinando a Moisés a ter humildade e a orar pelas pessoas. É o momento que Moisés clama: Senhor, não faça isso. O Senhor prometeu a terra de Canaã para esse povo. O que significa isso? Significa intimidade com Deus. Coisa mais grandiosa na nossa vida é ter intimidade do Criador dos céus e da terra. Olha que coisa maravilhosa. Existe algo que o Senhor não saiba? Existe algo que Ele não possa fazer por você? Naquele momento que esse povo estava de frente ao mar, e o faraó já tinha entregado nas mãos de Moisés e de Deus, falando: pode levar esse povo, vou pagar também, pode ir embora daqui. Quando chega naquele momento, ele se arrepende e vai atrás, e aquele povo está preso entre o mar e o faraó. Mas existia uma coisa que aquele povo tinha que aprender: que quando você tem fé no coração, Deus abre porta onde nem porta tem. E a partir daquele momento, Deus faz abrir o mar, e passa mais de 1 milhão de pessoas andando no seco. E até hoje as pessoas que não têm fé se questionam se é verdade ou se é mentira. É claro que é verdade, porque Deus é a verdade, é a vida. É claro que é verdade, porque Deus se preocupa com você, que deu seu único filho para que salvássemos de nossos pecados. E aqui nesse momento, Moisés, quando clama, agrada a Deus. A intimidade com Moisés, a partir desse momento que ele começa a andar no deserto com o Senhor, estava tão grande num determinado momento, que quando Deus fala no capítulo 33 de Êxodo, que Ele fala: então eu vou colocar um anjo para ir com vocês, não vou destruir esse povo, mas também não vou caminhar com esse povo. Moisés mostra para nós a fé na oração, falar com Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós.
E Moisés fala: se o Senhor não for conosco, nós também não vamos sair daqui desse lugar. Porque o que diferencia nós do povo do mundo é a presença de Deus nas nossas vidas. O que diferencia nós aqui na igreja do povo do mundo é o Espírito Santo colocado dentro do nosso coração. Promessa viva de Deus, o Senhor Jesus Cristo deu quando Ele subiu aos céus, depois de ressuscitar ao terceiro dia. Essa palavra tem poder, mas temos que ter fé no nosso coração para continuarmos sendo trabalhados nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E ela nos dá coragem para que nós avancemos em lugares que pessoas temeriam e não dariam um passo. O crente continua avançando porque Deus vai na frente. Glória a Deus. Em Daniel 3 a palavra de Deus fala assim. Daniel 3, a palavra de Deus fala assim. Daniel 3. Olha como Deus preocupa conosco. O que precisa para que isso venha acontecer na minha e na sua vida? Basta crer. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Está em João, e a palavra de Deus é verdadeira. Em Daniel 3, 23, a palavra de Deus fala assim: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Aqui um povo cativo na Babilônia, porque, como está lá em Oséias, não andava no caminho mais do Senhor. Esqueceram, preferiram andar nos caminhos, nas concupiscências do mundo, nas concupiscências dos olhos, nas concupiscências da carne, na soberba da vida, do que prestar culto no deserto, igual Deus falava para o faraó, para Moisés: fala para o faraó libertar o meu povo para que preste culto no deserto, porque no deserto que as dificuldades do deserto é que eu faço milagres. No deserto não tem como você plantar, se você não planta não colhe, se você não colhe não se alimenta, você precisa de um milagre, Deus está lá com você e com cada um de nós, porque essa palavra tem poder. A partir desse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, um povo escravo, cativo, recebe a ordem de Nabucodonosor para adorar uma estátua. Eles disseram: não vamos nos dobrar, porque nós servimos um Deus verdadeiro, e que nós estamos aqui porque nós andamos fora desse caminho, nós estamos aqui por causa de nós mesmos, porque Deus nunca abandonou o seu povo, Ele nunca abandona. 40 anos do deserto Ele estava com aquele povo, 90 anos Noé construindo a arca, e o Senhor estava com Noé. Paulo, quando estava preso escrevendo as cartas do Novo Testamento, ele estava, o Espírito de Deus estava lá com ele. Ele nunca abandona o seu povo. Quando José foi preso lá no Egito por algo que nem ele cometeu, ele sabia que Deus estava na vida dele, que se Deus tinha colocado, o Senhor ia tirar. E Deus faz milagres, é nesses momentos de dificuldade, pois foi no maior momento de dificuldade de José que o milagre aconteceu poderosamente na vida dele. Ele se torna de uma pessoa presa, cativa injustamente, a um governador do Egito, e essa palavra tem poder.
Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem era o Deus que eles adoravam, sabiam da história que Deus tinha escrito através de seus antepassados, essa mesma história que Ele continuará escrevendo nas nossas vidas, porque também somos servos verdadeiros na palavra do Senhor, e por isso nós estamos aqui pregando, para que almas se rendam, para que pessoas venham saber que o melhor Deus tem para nós nas nossas vidas. E eles falam: se Deus quiser, Ele nos tirará desse fogo, mas se Ele não quiser, não tem problema, nós não vamos adorar a sua estátua. Através dessa atitude que eles tiveram, aquele povo judeu, mesmo no cativeiro, conheciam que Deus estava com eles naquele lugar, sabiam que Deus estava ali, e que eles tinham sido colocados no cativeiro por causa da soberba da vida deles. Pararam de passar na dificuldade do deserto, começaram a alimentar daquilo que o mundo estava dando para eles, e aí foram se perdendo do Senhor. E o Senhor coloca ali para restaurar de novo a vida de cada um. Fé é isso que Sadraque fez. Fé é o que nós estamos fazendo aqui hoje, pregando a palavra para que pessoas venham ser tocadas nos corações e venham sentir a presença do Espírito de Deus, porque é mistério as coisas do Senhor. Abrir o mar, andar sobre as águas, comer o maná que cai do céu, isso só vai acontecer na vida das pessoas que têm fé no coração, e que mesmo nos momentos de dificuldade, continua caminhando e glorificando a Deus poderosamente. Igual Paulo e Silas, depois de ter tomado uma surra, porque estavam pregando o evangelho, essa palavra que tem poder, e colocado no cárcere injustamente, no momento em que qualquer um das pessoas que não tem fé no coração começariam a procrastinar as coisas do mundo, que eu não mereço estar aqui, eles começaram a adorar o Deus verdadeiro, começaram a adorar o Senhor Jesus dentro do presídio, e as correntes se quebram, porque é mistério. Porque quando um povo que tem fé no coração glorifica a Deus, ele abre portas que ninguém fecha, e fecha portas que ninguém abre. Lembra disso? A partir desse momento, Sadraque e Mesaque são jogados, e Nabucodonosor ainda manda alcançar mais ainda o fogo, fica maior o fogo. Quando eles são lançados dentro daquela fornalha, algo extraordinário acontece. A fé dentro do coração deles foi tão grande, tão poderosa, que quando eles são lançados, alguém lança-se junto deles naquele momento, porque é assim que Deus faz no meio de nós. Não importa a dificuldade que você tiver, não importa o lugar que você tiver, se você tiver fé no coração, Deus vai estar lá com você também, e Ele vai estar com você e vai te tirar do cativeiro e colocar sob a sua palavra, porque Jesus fala: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. E através dessa atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, o povo de Nabucodonosor glorifica o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Em 1 Samuel 8, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel do 8, 1 Samuel 8:1. Samuel era um grande homem de Deus, ele era um sacerdote, um profeta, ele era um rei, ele era tudo. Mas ele, para chegar aonde ele chegou, teve toda uma caminhada. Para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos caminhar até Ele. Lembra disso? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá, e disseram: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue.
E Samuel orou ao Senhor. Olha que maravilha. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. A partir desse momento, por causa dos filhos de Samuel, o mesmo acontecido com os filhos de Eli. Mas a diferença é que Eli já também não estava andando nos caminhos do Senhor, porque Eli via os filhos pegando as ofertas que o povo levava de coração para Deus e eles carregavam para as suas casas. Isso fez com que o Senhor tomasse providência no seu ministério. Por isso que nós temos que ser verdadeiros com Deus. As pessoas que andam de qualquer maneira no Evangelho, elas não têm o conhecimento daquilo que Deus, elas não têm temor a Deus. Porque se elas soubessem que o Senhor realmente jogou enxofre sobre aquelas cidades onde... Não, qual que era o nome? Era lá em Abraão, onde o sobrinho de Abraão morava. A partir daquele momento que Abraão viu tudo aquilo acontecer, ele sentiu temor no coração. Fé no nosso coração é aproximarmos de Deus. Quando nos aproximamos, nós sabemos o que Ele pode fazer. Em reverência à palavra, em respeito, em tudo isso nós devemos caminhar verdadeiros na palavra do Senhor. Samuel foi um homem que andou e agradou tudo que fez nessa caminhada ao longo do tempo que ele esteve com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Através dessa intimidade ele conseguiu envolver esse povo. Essa nação começou a glorificar de verdade a Deus, igual já tinha perdido lá quando o profeta, o sacerdote era Eli. A partir desse momento que Samuel começa a tomar as rédeas, Eli já tinha morrido, e ele começa a construir toda uma caminhada com o Senhor. Ele é escolhido o sacerdote, o profeta, para ungir um dos filhos de Jessé. Ele unge Saul, ao qual o Senhor escolheu aos olhos dos homens, para mostrar que nós somos falhos. O homem é ganancioso, o homem é mau. E mesmo com a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós temos que tomar cuidado. Por isso a palavra fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não pensa que você está salvo porque você está no... O que te mantém na salvação é todo dia você orar e falar com Deus. O que mantém-nos fortes e firmes na nossa fé é a caminhada no deserto. Aquele povo 40 anos andou no deserto depois que Deus tira do Egito. Quando coloca na terra prometida, aquele povo luta para ter a terra que era de direito a eles, prometida a Abraão lá atrás. Mas quando eles conseguem vencer e começam a construir suas casas, eles param de buscar a Deus, começa a ficar na mesmice. Nós temos que estar sempre vigiando, buscando conhecimento da palavra, orando, porque através da oração é que Deus nos dá poder, e é através da oração é que o Senhor nos fortalece. Foi através da palavra de Deus é que Deus tirou todo aquele povo cativo no Egito, 400 anos. Moisés ia lá e levava a palavra para o faraó, a qual Deus tinha falado para ele, e tudo ia acontecendo, porque quando nós cremos, a palavra nos cura, nos molda e nos transforma. Basta que a gente continue nesse caminho, sempre fortalecidos pelo poder da palavra. Deus se preocupa com você. Vamos em Salmo 91. Esse é um dos salmos que todo mundo conhece, até quem não conhece a Bíblia conhece o salmo. Não é verdade? Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque a Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. E sua vereda é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus cuida de você, Deus protege você. Deus protegeu Moisés durante aquela caminhada onde ele voltou no Egito, o país mais poderoso que tinha, com a palavra. O faraó não tinha como colocar as mãos em Moisés, porque as mãos de Deus estavam sobre ele, e as mãos de Deus é muito grande, protege e tem poder no meio de nós. Deus protegeu esse povo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. José, quando estava no cárcere, a palavra de Deus fala que o Senhor estava com ele naquele lugar, porque era lá naquele lugar é que Deus ia fazer um milagre na vida dele. Às vezes é nos lugares que nós nem imaginamos é que Deus faz um milagre poderoso, poderoso nas nossas vidas, para que o seu nome seja exaltado. Porque quando José sai do cativeiro para de frente a Faraó, a primeira coisa que ele fala, eu não sei o significado de sonhos, mas o meu Deus sabe. Glorificou o nome de Deus. E quando você glorifica o nome de Deus, Ele te protege. Quando você glorifica o nome de Deus, você não vive no acaso, você vive na promessa que Deus tem no meio de nós, das nossas vidas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Quando Jesus Cristo estava crucificado, todos acharam que a obra do Senhor tinha acabado, pois foi um grande engano, porque foi naquele momento onde a obra começou, e através dessa obra nós estamos aqui pregando esse evangelho, mostrando que se você tiver fé no seu coração e caminhar nesse caminho, nós teremos a vida eterna. E Deus cuida do seu povo, Ele dá a terra de Canaã, Ele coloca no deserto, mas o deserto é para crescimento, é ali que nós ficamos fortes, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18. Lucas 18. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele chamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Deus se preocupa com você. Aquele povo já não adorava mais a Deus, porque os seus reis tinham pervertido o coração de toda aquela nação, dos sacerdotes, de todos. Mas Deus sempre mandava profetas poderosos para que pregasse a palavra a eles, como Isaías, Elias, Eliseu, e uma gama de profetas que não temiam, sabendo que poderiam ser mortos, porque quando um rei contrariava contra a palavra do Senhor, ele pegava os seus profetas e batiam e matavam. E a perseguição era tão grande que Jeremias se torna profeta de Deus só depois no cativeiro, quando o povo estava preso. Aí o povo olha para dentro de si e fala: tudo aquilo que ele falou era verdade. E nós estamos aqui por causa da nossa soberba, por causa de nossos enganos, porque nós não andamos na palavra do Senhor. E essa palavra tem poder, e basta que a gente tenha fé, e a gente faça como esses grandes homens que andaram com o Senhor, às vezes cometendo erros, caindo, mas levantando. O cair é do homem, o levantar é de Deus, e Ele está no meio de nós para que nos levante. Foi assim na vida de todos os seus discípulos.
quando fugiram no momento que Jesus mais precisava deles, mas quando Jesus ressuscita em poder, no corpo glorioso, vai atrás de cada um e reúne todos eles de novo, e aí eles começam a entender o verdadeiro sentido do evangelho. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus se preocupa com você. Por isso Jesus Cristo curou todas essas pessoas, ressuscitou Lázaro, andou com a sua irmã Marta e Maria, com as suas irmãs, entrou na casa de Zaqueu, mudou o coração de Zaqueu e mudou o meu coração e o nosso coração, para que no final ele fosse para uma cruz e nós tivéssemos a oportunidade, que é essa oportunidade única que nós temos aqui, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito no meio de nós, e que nós continuemos a honrá-lo nessa palavra, não importando com a dificuldade, não importando com o deserto, pois todos os homens grandiosos que o nome ficaram escrito nesse livro andaram no deserto e enfrentaram, mas enfrentaram com Deus os obstáculos. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e que o Senhor continue transformando as nossas vidas, em nome de Jesus. Quer orar? Vamos orar aqui nesse momento. Eu queria fazer uma oração diferente assim, para as pessoas que nós conhecemos que estão doentes. Eu queria orar pela filha da Maria Aparecida, que está com câncer, para que o Senhor possa operar um milagre na vida dela. Para Deus nada é impossível, basta o Senhor querer e ver a nossa força de vontade. Jesus Cristo fala na palavra que se nós formos fiéis à tua palavra, o Senhor, nós faremos coisas tão grandiosas ou maiores aquelas que Ele fez, porque Ele estará ao lado do Pai. Que o Senhor opere na vida da irmã da dona Ana, na esposa do Valdeci, sarando, curando, em nome do Senhor Jesus Cristo, e continue operando no meio de nós poderosamente, na vida da Neidinha, que o Senhor opere com a cura, em nome de Jesus. E cada um de nós que nos encontramos aqui, glorificando o teu nome, conhecendo a verdade, sabendo que essa palavra tem poder, e que mesmo que o Senhor coloque nós no deserto, nós continuaremos glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome do Senhor. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.